pessoa de 10 anos atrás, a mesma pessoa de 1 ano atrás, a mesma pessoa de 5 anos atrás? E aí, como você tem armazenado o teu azeite? Como você tem feito o armazenamento do seu azeite? Quanto azeite você tem ainda à disposição do noivo? Como você se encontra na presença do Senhor? Você é a pessoa que chega na casa dele para o adorar, senta no banco, adora, se entrega e somente isso e vai para casa. Chega na sua casa, você não tem um devocional, você não ora, você não tem um relacionamento com Deus. Deus está te chamando para esse tempo para romper. Se você é mulher, se você é uma dona de casa, se você é alguém nessa sociedade influente, e eu digo que as pessoas mais influentes nessa sociedade para mim são as mulheres que já viveram coisas que eu ainda não vivi. São as mulheres que têm experiências que eu nunca tive. São mulheres espirituais que já estão na igreja, que já vivem na casa do Senhor e já se dedicam para a obra dele há muito tempo. Essa para mim é a maior influência de mulheres na minha vida. São o tipo de mulheres que eu aprendo, que eu evoluo, que eu cresço. Não só na área evangélica, mas eu conheço outras mulheres no meu ciclo social que são amigas minhas e na maioria das vezes as minhas amigas são mais velhas do que eu, mas só que elas sempre me fizeram crescer. E a presença do Senhor é dessa forma. Quanto mais tempo você gasta na presença de Deus, mais você evolui. Então, eu quero orar pela sua vida hoje, mas antes de orar, eu quero te pedir uma coisa. Não passe 24 horas sem adorar a Deus, não passe 24 horas do seu tempo sem louvá-lo, sem engrandecê-lo e sem separar um altar no teu coração para a presença dele, para o fluir dele, para o agir dele. Seja o verbo de Deus na terra. E o verbo, ele é agir, mover, se levantar. Então, se você se encontra hoje baixa astral, se você se encontra com autoestima, se você se encontra em um estado, em um momento, um cenário em que você se vê estagnada, você não consegue vencer estagnada. A chuva, para ela chegar até nós e refrescar o tempo, ela precisa mover-se. O ar-condicionado, para ele gelar, ele precisa ser ligado. Tudo que acontece ao nosso redor de influente, de bom e que nos beneficia, ele se move, ele se mexe, ele se verbia. E Deus está chamando para ser o verbo, para verbiar. E em todo tempo, na sua caminhada, não deixe de acreditar no Senhor. Tenha fé, consistência, persistência, tá bom? Fica essa palavra e eu quero louvar a Deus e orar por você. Senhor, eu te entrego essa mulher nas tuas mãos, Senhor. Eu te entrego essa dona de casa, essa mãe, às vezes mãe atípica, às vezes ajudadores de pacientes, pessoas atípicas, Senhor. Eu te entrego, Senhor, nossa rotina familiar. Eu te entrego, Senhor, a nossa casa nas tuas mãos. Eu te entrego também a nossa casa espiritual. Eu te entrego, Senhor, tudo que somos e todas as nossas debilidades para o Senhor nos melhorar, Senhor, conforme o nosso cotidiano, durante o dia, Senhor. Tu és aquele que tem uma mão, Senhor, que entra dentro de nós, Senhor, e tira, Senhor, e nós nem percebemos, só reparamos quando não encontramos mais aquilo que nos afeta. Não encontramos mais aquilo, Senhor Jesus Cristo, que nos fazia tanto mal. Tu és o Deus da restauração e eu te peço nesta hora, Pai, restaura as raízes mortas, Senhor. Restaura, Senhor, as árvores que com o tempo e com as lutas e as diversidades, os frutos foram acabando, Senhor, até que se parou de dar fruto, Pai. Eu te peço nessa hora, Senhor, não nos corte, Senhor, por não dar fruto, Senhor. Nos revigore, Senhor. Seja, Senhor Jesus Cristo, aquele que cuida de nós neste momento e que nós venhamos ver, Senhor Jesus Cristo, como o Senhor figura, Senhor Jesus Cristo, como figura humana, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que faz coisas, Senhor. Tu és aquele que andou sobre o mar, Senhor.